Olá pessoal, bem-vindos. Mais um vídeo sobre Reiki. Motivar, né, as pessoas, importante. Então, aplicação de Reiki. Momento importante para o reikiano, porque toda a teoria, todas as recomendações do mestre, todas as admoestações do mestre, segurança, curiosidade, um pouquinho de medo, vem tudo, né? Vai aflorando nesse momento. E é um momento de muito autoconhecimento, muita observação para que a gente possa crescer, né? Reiki é muito mais do que uma técnica de cura. E a aplicação, ela tem muitos aspectos, né? Eu lembro que no começo eu era muito certinho, até exagerava um pouco. Traçava o símbolo nas mãos, traçava o símbolo nos pontos, traçava o símbolo do ar, na sala, ficava com uma postura, né? Forçava um pouquinho a mão em concha, não era aquela coisa suave, tranquila, não, forçava um pouco. Então, foi um aprendizado legal, foi um aprendizado assim, um pouco solitário, não havia muitos reikianos, não havia muitas pessoas para conversar, mas tinha o Orkut. O Orkut foi fundamental para mim, muitas dúvidas, muitas ideias, vieram à tona, muitos questionamentos, muita busca. O Orkut era menos tóxico que o Facebook, isso é muito legal, muito legal. Tinha seus perrengues, tinha suas disputas de vez em quando, ego para cá, ego para lá, mas era mais colaborativo. Participei também do Projeto Luz, ajudei bastante lá, participei das iniciações, fiz algumas iniciações também. Tirando as dúvidas dos alunos, dos colegas, a gente sempre vai crescendo, né? Alguns livros, alguns bons livros, algumas ilusões, e aí eu fui para a prática, né? Fiz o nível 1, nível 2 e comecei a atender. Meu objetivo era esse, me tornar terapeuta. Já tinha algumas habilidades, já estava acostumado com atendimentos, então tinha já uma boa base, um bom background. Palavra bonita, né? Legal. Mas a aplicação, ela é interessante, porque se a gente for observar, né, se você for voltar no passado e observar as suas primeiras aplicações na iniciação, as primeiras aplicações, você vê o quanto você evolui, né? Tem um vídeo interessante que eu coloquei sobre as mãos, né? O que acontece com as mãos ao longo do tempo, ao longo das aplicações. E agora a gente vai abordar de uma forma mais ampla a aplicação, né? Então, a minha aplicação sempre foi no começo, muito regrada, muito certinha. Muita cobrança de minha parte para fazer o certo, para não errar, para não prejudicar, para não dar nenhum problema, para não esquecer. Então, foi muito interessante. E eu, de tempos em tempos, sempre que possível, eu procurava trocar ideia com outros reikianos, me questionava, me observava a pessoa na maca, né, que é sempre fonte de informação. Tem um vídeo sobre isso, não sei se é específico, mas tem, eu documento bastante sobre a maca, né, como é que a pessoa fica. E aos pouquinhos eu fui me soltando. Às vezes, intuitivamente, naturalmente, né, esqueci um símbolo. E aí vem a cobrança, meu Deus, esqueci de traçar o símbolo. Funcionou, que legal, né? O cliente gostou, estava bom. Às vezes esqueci uma posição, meu Deus do céu, e agora vou ter que começar tudo de novo, não dá mais tempo. Às vezes a mão que estava assim se afastava, eu trazia de volta, a mão se afastava, eu trazia de volta, brigando um pouquinho
controle, né? O controle, tentando deixar tudo ali sob o controle da mente, né? Não escapava nada, não escapava nada. Estava lá, o cliente mexia o dedão do pé, estava atento. Mas as minhas aplicações eram boas, as pessoas gostavam e recomendavam, e o boca a boca é fundamental. Boca a boca é fundamental, né? Uma pessoa recomenda para outra, recomenda para outra, recomenda para outra, e aí a coisa vai espalhando. Então começaram a surgir mais atendimentos, mais aplicações. E a naturalidade, a intuição foi se desenvolvendo. E hoje eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa informação, tenho esses dados, tenho essa ponderação sobre isso, né, e compartilho com vocês. Por quê? Né? Por quê? Porque eu acho importante que a gente se faça de laboratório. E eu, por esses motivos, né, por estar muito sozinho, não ter assim um reikiano do lado, o mestre era um pouco distante e tudo mais, eu não pude me fazer muito de laboratório consciente. Então, por exemplo, eu digo para os alunos hoje, os símbolos são importantes, os símbolos participam da evolução do reikiano, do desenvolvimento dele, mas não são obrigatórios. Então, eu digo, experimente. Faça 500 aplicações com símbolos. Forme a sua ideia. Faça 500 aplicações sem símbolos. Forme a sua ideia. Né? Porque não adianta você se condicionar, você se controlar, você se policiar para uma maneira, passar um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, fazendo daquele jeito, aí experimente. Aí você experimenta uma vez e diz, não gostei. É claro que você não vai gostar. É claro que você não vai gostar. Né? Você está todo um costume, todo um condicionamento, toda uma crença naquela forma. Então, se você faz 500 assim, você faz 500 assado para poder comparar. A aplicação tem que começar pela cabeça? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Você pode começar pelo peito, você pode começar pelos pés, pelo joelho, voltar para a cabeça, você vai e volta tranquilamente. Mas você precisa se permitir essa experimentação. E junto com essa experimentação de símbolo sem símbolo, pé, cabeça, pé, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, você tem que estar atento a você mesmo. Como que eu reajo a isso? Né? Por que eu sempre tracei isso com símbolos? Aí quando eu traço sem símbolos, por que eu me sinto desconfortável? O que me incomoda? Que ideia é essa? Mestre, quando eu vou aplicar sem símbolo, me vem uma angústia, me vem um vazio, me vem uma... O que eu faço para lidar com isso? O mestre está aí para isso, para orientar você, para explicar para você. Muitas vezes ele não vai saber, ele vai também ficar na dúvida, mas aí ele procura com o mestre dele, que procura com o mestre dele, e essa cadeia de reikianos aí vai se ajudando mutuamente. Então, os meus alunos, eles têm essa possibilidade de realmente fazer de si mesmo um laboratório, de crescer de uma maneira mais leve, mais tranquila, né? E ao se permitir fazer isso, você vai se conhecer também. Porque da mesma forma como você se policia para fazer a coisa regradinha no reiki, na aplicação, você faz na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, até na sua permissividade você é regradinho. Interessante isso, né? A gente é muito certinho, mas quando a gente faz uma coisa errada, a gente também faz aquela coisa errada bem certinha, né? É interessante. Então aí vem o autoconhecimento. O cliente gosta, o cliente não gosta, né? A grande dificuldade que alguns reikianos têm em começar essas aplicações, em quem eu vou aplicar? Você olha para sua família, aquele deserto, né? Ninguém quer, ninguém gosta. Aquele velho blá blá blá, isso não tem comprovação científica. Isso é placebo, blá blá blá, isso é magia, blá blá blá. A gente fica ouvindo. Cansa, né, de ouvir essas coisas, né? Cansa, né? Mas aí o reikiano tem que ter persistência.
né? Tem que ter persistência para oferecer. Às vezes, como eu digo num vídeo, não ofereça reiki, ofereça energia, já que de repente a implicância com a palavra reiki, ofereça energia. Busque um trabalho voluntário para começar suas aplicações. Tem muitas igrejas que têm trabalho voluntário para a comunidade que permitem a aplicação de reiki, tem muitos centros espíritas que têm trabalho voluntário que permitem, tem muitos centros de Umbanda e Candomblé que têm trabalho voluntário, tem um momento mais aberto que permitem que você traga um reiki, traga um floral, uma radiestesia. Busque. O trabalho voluntário é fantástico, uma das melhores formas da gente experimentar as aplicações de reiki. Aqui na região não é muito comum, né? Mas tem outras regiões que o pessoal se agrupa, às vezes ao redor do mestre, alguns grupos de reikiano, né, do mesmo mestre, ou que vão se conhecendo, se reúnem para fazer troca, um aplica no outro, aplica no outro, aplica no outro, e vão trocando. Mas a gente não pode ficar esperando que o universo traga isso para a gente. Tem que ter iniciativa. Se você conhece um reikiano, convide, vamos tomar um café, sábado à tarde vamos trocar um reiki. Domingo de manhã vamos todo mundo para o parque, vamos trocar um reiki. No parque não pode ficar deitado, fica sentado, aplica reiki sentado. Então o reikiano precisa criar meios para que a aplicação se manifeste, né? Se materialize. A gente tem que lidar com a frustração. Eu contei já num vídeo anterior que estava aplicando na família, apliquei num, apliquei no outro, quando chegou numa determinada pessoa, vamos fazer o reiki, você agora? Não. Aquela agressividade, aquela rudeza, aquela brutalidade até, eu diria, né? Não. Aquilo bate na gente, você está feliz ali, está compartilhando, de repente, leva um tapa na cara com um não, né? De uma pessoa que já recebeu o reiki antes, que já gostava de reiki, mas que naquele momento, por alguma razão, por alguma conjunção astral, estava com vontade. Ou estava de pirraça, ou estava de mau humor e queria brigar com você, e disse, está de nojo. Tudo bem, te agradece e tem mais alguém, né? Senão encerra as aplicações. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a lidar, às vezes, porque mesmo com um cliente, ele pode negar a aplicação de reiki. Eu já tive clientes que levaram 3, 4 atendimentos até que eles aceitaram a aplicação de reiki. Interessante, né? Interessante. Primeiro eles queriam me conhecer, primeiro eles queriam abordar algumas questões, queriam tirar algumas dúvidas, fazer questionamentos, discordâncias, incompreensões. Aí depois de satisfeito essa parte mental mesmo, né? Aí sim, então hoje nós vamos ter aplicação. E aí como é que você lida com o cliente assim, né? Quer dizer, aquela dificuldade com o familiar, com o amigo, vai acontecer num atendimento mais profissional mais adiante. Então o autoconhecimento. Quando aquela pessoa disse não para você, né? Com aquela brutalidade toda, assim, porque tem 6 pessoas da família, todas recebem o reiki, aí chega aquela pessoa, né, aquela coisa, né, traz autoconhecimento. Não adianta você olhar com o outro e brigar com o outro. Por que não quer? É só tu, é sempre você, e papá, né? Olha, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de acolhimento, a pessoa não está no momento legal, de repente o não dela, por mais agressivo que seja, é um pedido de ajuda para o reiki à distância, né? É uma tentativa de chamar a atenção que ela não está bem. Ela não está bem, que ela não quer só o reiki, ela, de repente ela quer conversar, ela quer ser ouvida, né? Mas aí você olha para dentro primeiro e percebe por que me incomoda tanto, por que mesmo assim eu não consigo ser gentil, por que eu não sei lidar com essa brutalidade toda. Por que eu fico travado, eu fico tolhido? Não em lidar com brutalidade, Como dizia o profeta, né? Gentileza gera gentileza. Então, você tem que aprender a lidar com essas coisas. E família é um campo fértil para isso, né? É um campo fértil para isso. E a aplicação nos traz essa infinidade de oportunidades, né? Da gente experimentar.
quanto mais consciente a gente for, quanto menos crenças e ideias de que não pode, que não deve, que não pode encostar a mão, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, melhor. Mas para a gente chegar nesse melhor, você tem que se confrontar com essas recriminações todas, com essas, né, demonstrações todas, com essas implicâncias todas que a gente cria, né? E se você aplicou 500 vezes com símbolo, para você aplicar 500 vezes sem símbolo, você precisa de tempo também. Precisa de tempo. Se você começou 1000 vezes pela cabeça, para você começar 1000 vezes pelos pés, você precisa de tempo. E precisa se observar as resistências internas. E de novo, eu reforço, Reiki é autoconhecimento. As pessoas ficam muito focadas, muito obcecadas às vezes pelos símbolos, pela aplicação, por fazer correto, por não errar, por isso, por aquilo, por salvar, por curar, por resolver o problema do outro. E se esquecem de autoconhecimento, de observar esses pequenos detalhes, essas pequenas nuances, né, que vão surgindo. A capacidade de observar, por exemplo, durante a aplicação do Reiki, que é fundamental, tem que ser desenvolvida. Porque a gente passa pela vida distraído, aéreo, alheio, de uma coisa para o outro, de um galho para o outro, de uma onda para outra. E aí quando você vai fazer o Reiki, naqueles 15, 20 minutos que você tem que ficar deixando o Reiki fluir, a única coisa que a sua mente precisa cuidar é observar e anotar, observar e anotar. Então isso tem que ser treinado. Porque aí você observa o cliente mexendo na maca. Jesus amado, e agora o que eu fiz? O que houve? O que cansei? O que errei? Toquei? Não toquei? Fiz? Assédio? Aquele monte de coisa na cabeça. Quando vem isso tudo, por uma atitude inesperada, diferente, vai parar o Reiki. Porque você abriu um espaço dentro de si para o Reiki, e quando a sua mente começa, o espaço para o Reiki para. Finda o Reiki. Então isso exige tempo. Uma aplicação, outra aplicação, outra aplicação. E uma coisa que as aplicações nos trazem é que não há nada de errado que você possa fazer. Não há nada de errado. A sua mente pode atrapalhar, pode. Você podia fazer uma bela aplicação de 20 minutos, tranquilo e sereno. Você fez em 5, porque a sua mente disse assim para você, não serve para nada, não funciona, não dá, não quero, blá, 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 e você para. Né? Atrapalhou. Mas naqueles 5 minutos que você aplicou Reiki, estava ótimo. Era o que a pessoa podia lidar, era o que a pessoa precisava naquele momento. Ou então, você podia fazer uma bela aplicação de 15 minutos. E você leva 1 hora. E no final de 1 hora você está um bagaço. E aí você se pergunta, por que eu estou um bagaço? O que houve? Porque a sua cabeça ficou. Não, tem que ser 1 hora, não, porque eu tenho que fazer isso, não, porque eu tenho que fazer aquilo. O cliente na máquina não aguenta mais, já está lá se mexendo, querendo levantar, e você firme, forte, tem que ser 1 hora. Aprendizado, autoconhecimento. Kaizen, né? Kaizen do Reiki, não o Kaizen da administração, aquela técnica, né? Tipo os 5S lá, aquelas coisas todas. Não. O Kaizen do Reiki, que é anterior, eu acho até. Toyota veio depois, eu acho. Então, melhoria contínua. Porque se a gente ficar atento, a gente observar, você percebe que parou o Reiki. Ou com 5 minutos, ou com 10 minutos, ou com 30 minutos. Mas aí você tem que observar a sua mente querendo. O Reiki não para e a sua mente quer acabar. Mas eu não estou percebendo, não estou sentindo, não estou vendo. É a sua cabeça funcionando. Então isso traz para a gente muito autoconhecimento. E à medida que a gente vai se conhecendo, que a gente vai treinando, que a gente vai avançando, a gente vai melhorando, vai crescendo. Kaizen, né? Shin Kaizen. Usui Reiki Ryoho. Certo, pessoal? Gratidão, então. Até a próxima.